laços afetivos no complexo grandioso das afinidades raciais. Não poderão, portanto, constituir nenhuma surpresa aos nossos propósitos de personalidades desencanadas, tentando imprimir um novo surto ao pensamento de evolução do povo brasileiro, concitando todos aqueles que se encontram nos bastidores da política administrativa à solução dos nossos problemas de ordem econômica e social. Colaboramos, sim, com todos, não obstante as condições de invisibilidade da nossa ação, procurando influenciar na esfera de nossas possibilidades relativas à prol da solução objetiva das grandes questões que assoberbam a nacionalidade. Mais que nunca necessita o Brasil voltar-se para o estudo, para a necessária análise do seu infinito reservatório de economias, abandonado por aqueles a quem compete um estudo metodizado de plano amplo de ação em favor das nossas realidades, genuinamente nossas, extremos de qualquer atuação estrangeira. Observando-se os nossos institutos políticos e econômicos, reconhecemos que quase nada adiantamos além das cópias das normas que nos ofereciam outros povos, dentro de sua existência coletiva, radicalmente diversa da nossa, em suas modalidades multiformes. Nas questões do direito, da administração, dos regulamentos, nada temos feito senão adaptar as más adaptações de tudo quanto observamos nos outros. Seria preciso criarmos um largo movimento de brasilidade, não para a arte balofa dos dias atuais que aí correm de bandeirolas ao vento, proclamando nossas ridicularias indígenas, mas um sentimento essencialmente brasileiro, saturado de nossas realidades e necessidades inadiáveis. Infelizmente tivemos a fraqueza de nos apaixonarmos pelas teorias sonoras, acalentando os homens palavrosos, conduzindo-os aos poderes públicos, endeusando-os, incensando-os com a nossa injustificável admiração, olvidando homens de ação, de energia, que aí vivem isolados, corridos dos gabinetes da administração nacional, em virtude de sua inadaptabilidade às lutas da política do oportunismo e das longas fileiras do afilhadismo que vem constituindo a mais dolorosa das calamidades públicas do Brasil. Precisávamos para a solução de nossos problemas mais urgentes, não de copiar artigos e regras burocráticas, mas firmar pensamentos construtores, que renovassem os nossos institutos de ordem social e política, hoje seriamente ameaçados em suas bases, justamente pelo descaso e inércia com que observamos as exposições das teorias falsas e errôneas para a esfera do governo, as quais, infiltrando-se no âmago das coletividades, preparam os surtos dos arrasamentos. Nem sempre liberdade significa prosperidade. Dar muitas liberdades a um povo que se ressente de necessidades gravíssimas, inconsciente ainda de suas responsabilidades, falando-se de um modo geral, é fornecer armas perigosas para a destruição da vida desse mesmo povo. No Brasil, sobram as regalias políticas e as liberdades públicas. Tudo requer ordem e método. As coletividades brasileiras fazem mais questão do direito da higiene, do conforto necessário, do pão e da escola que do direito irrisório do voto, dentro das lutas de clã e no ambiente viciado dos partidos. O povo brasileiro tem colhido inúmeras ilusões nas experiências coletivas, conquistadas, muitas vezes, a farsa de sangue, nos seus deploráveis movimentos revolucionários. Revolução implica, em si, destruição de tudo quanto está feito. Mais prudente seria que pudéssemos observar constantemente a evolução geral, conseguindo norteá-la para um caminho de benefícios generalizados para a coletividade. Infelizmente esses movimentos em nosso país objetivam unicamente o individualismo dos políticos ambiciosos e a hegemonia dos estados em detrimento das outras unidades da federação. Movimentos revolucionários em nossa terra representam lutas dolorosas onde as ações ficam encerradas nas palavras das praças públicas, onde as massas sofredoras e anônimas guardam os mesmos enganos de sempre. Seria ideal que os brasileiros se unissem para a cruzada bendita do reerguimento da nacionalidade, conscientes de seu valor próprio, prescindindo as influências estrangeiras, construindo a pátria de amanhã, cujo futuro promissor constitui uma larga esperança para a humanidade. Do próprio Nordeste, cheio de flagelados e desiludidos, poder-se-ia fazer um oásis. Aí temos os homens do pensamento e da ação, realizadores práticos, corajosos, que atacariam, de pronto, os problemas mais fortes de nossa economia, preservando-a, metodizando-a para o bem-estar da nação. Mas onde se conservam essas criaturas do sentimento e do raciocínio que as melhores capacidades caracterizam? Justamente, quase todos, por nossa infelicidade, se conservam afastados da paixão política que empolga a generalidade dos nossos homens públicos,
Com algumas exceções, a nossa política administrativa, infelizmente, está cheia daqueles que apenas se aproveitam da situação, para os favores pessoais e para as condenáveis pretensões dos indivíduos. O sentimento da solidariedade das classes, do amparo social, que deveriam constituir as vigas mestras de um instituto de governo, são relegados para um plano inferior, a fim de que se saliente o partido, a pretensão, o chefe, a figura centralizadora de cada um, em desprestígio de todos. É dessa orientação nociva que se vem derivando o mal-estar das classes produtoras e proletárias, no Brasil, predispondo-as a um estado de incompreensão altamente prejudicial à execução dos programas econômicos e políticos. E daí, a necessidade de uma compreensão mais profunda por parte do governo que deverá rebuscar no cadinho das análises minuciosas, os minores problemas das classes, para resolvê-los, antes que elas, perigosamente, se abalancem a resolver por si mesmas. Nesse trabalho de orientar os nossos homens do governo, estamos todos nós empenhados, todos os que, do plano espiritual, não obstante a ausência da indumentária canal, vivem pugnando por um Brasil mais forte, unido e mais feliz. Nilo Peçanha. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Julgando opiniões. Humberto de Campos. Após a publicação do teu e nosso livro, abundaram as opiniões com respeito à tua personalidade. Embora já tão conhecidas as questões espíritas, não faltou quem te considerasse um sujeito anormalíssimo, apesar de constituir o teu caso de mediunidade um fato vulgaríssimo, portas adentro da psicologia, definido pelos psiquiatras, entendidos na matéria, que classificam sem admitir contestação, o problema mediúnico dentro do subconsciente como um cisto metido em álcool para estudo. Alguns se abalançaram ao crer que somos nós quem escreve através dos teus dedos, outros, porém, honraram a tua cabeça com uma privilegiada massa encefálica. Outros ainda, concedendo-te um extraordinário poder de assimilação e uma esquisita multiplicidade de característicos individuais, viram na tua faculdade uma questão simplíssima de inteligência, não obstante a acusação de outrem de que lhe conseguiste apenas nos desfigurar e empobrecer. Tudo está bem. Subconsciência, mediunismo, psicopatia, loucura, simulação, anormalidade, fenômeno, estupidez, ou espiritomania. O que é certo é que apreciaste os nossos desarrazoados e nós nos comprazemos na tua janelinha, através da qual gesticulamos e falamos para o mundo, e se almas caridosas têm vindo para espicaçar-lhe o desejo de uma beatitude celestial para cada morte, aplicando sedativos às suas chagas purulentas, não me animam semelhantes objetivos. Não lhe darei consolações nem conselhos. Grande soma de desprezo pude acumular felizmente pela sua vida detestável onde a púrpura disfarça a gangrena. Deus não me deu ainda a funda de Davi para vencer esse eterno Golias da iniquidade. Não é porque eu tenha sido aí um santo, que eu não fui. Ambientes existem que revoltam certas individualidades, sem amoldarias ao seu modo e fora do abismo experimenta-se o receio de uma nova queda. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Crise de Gênios. Humberto de Campos. Os meus escritos póstumos são apenas sinônimos de amistosas visitas. E como há quem te assevere serem as nossas produções, expressões da tua genialidade, quiçá da tua fertilidade imaginativa, resolvi prevenir-te para que não te amofinasses de orgulho como a abóbora seca a chocalhar as suas pervides, porque os gênios hoje constituem raridades. Há crise deles atualmente. Crise oriunda do excesso como todas as crises odiernas. O ouro desaparece permanecendo somente na moeda fiduciária, em muitos países, por inflações de crédito ou por exuberância da produção. As nacionalidades estão depauperadas porque possuem demasiadamente, são vítimas da sua abundância e do descontrole. A crise de gênios tem sua origem na superabundância deles. As academias fabricam-nos as dúzias e a concorrência intensifica a vulgaridade. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gênios e póstumos. Humberto de Campos. Acompanhemo-los desde os seus pródromos. São crianças nervosas, irritadas. A mãe dá-lhes tabefes. Mas os amigos da família pontificam. Aquelas traquinadas são os prenúncios de uma genialidade sem precedentes e citam os casos de inteligência precoce de que são sabedores. Os fedelhos são como quaisquer outros.
Mais tarde os rapazes cursam uma academia que faz anualmente uma desova de celebridades. Aprendem lexicologia, esmerilhando clássicos, algo de geografia física, política, histórica, econômica e matemática, algumas noções gerais e os alfaiate ou adelo rematam a obra. Inflados de sapiência, de estudos especializados, são Spinoza em filosofia, Harvey em medicina, expoentes máximos do direito em ciências jurídicas. Não vivem porém pulindo lentes para viver ou perseguidos pelos colegas. Andam com os estômagos reconfortados, uma quase homogeneidade pasmosa, aos magotes, exibindo títulos, a cata de comezainas, apadrinhados, tutelados, pois que geralmente são saídos do ventre rotundo e inchado da politicalha de ocasião. De posse dos seus diplomas os nossos heróis se sacrificam, condenando, freneticamente. Por idealismo. Não. Buscam pouso na burocracia. E o conseguem. Abdicam então das suas faculdades de raciocínio e reclamam o azorrague de um político que os comande. Transformam-se em azêmolas indiferentes, passivas. Temos aí quase a totalidade dos gênios da época. À sombra da colhedora máquina do Estado, engordam e apodrecem, pensando pela cavidade abdominal. Gastrônomos e artistas têm o cérebro curto e o ventre dilatado, enorme. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não busque ser gênio, seu apóstolo. Eça de Queiroz. São inteligências enciclopédicas que apenas sofrem de dispepsias e que daqui se nos afiguram como feiras de aptidões e consciências. Correm aí atrás de tudo que signifique o seu mundaníssimo interesse e vivem segundo as oportunidades. Idiotas, abandonam a vida material como suínos. E é de se ver os esgares e trejeitos desses patifes quando acordam na vida real. Desejaria que houvesse um local isolado, circunscrito, conforme os tratados de teologia católica, onde Lúcifer com seus sequazes lhes destilasse as gorduras envenenadas a fogo ardente. De qualquer forma, porém, temos aqui o serviço ativo de saneamento espiritual, sem infernos ou purgatórios literais. Graças a Deus. E como a vida desse mundo é repleta de coisas transitórias, esperamos que o reconheças, desempenhando todos os teus deveres cristãos. Que outros se enriqueçam e se locupletem. Procura as riquezas da alma, os tesouros psíquicos que te servirão na imortalidade. Não busques ser o gênio. Seu apóstolo. Eça de Queiroz, recebida em Pedro Leopoldo em 1933. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Poema de uma alma. Marta. Numa região alcatifada de luminosas neblinas, o anjo da redenção recebia as almas que regressavam da terra, mostrando-lhes nos firmamentos constelados os sóis que enchiam de melodia e luminosidade o abismo do universo. Um dos egressos do mundo terreno aproximou-se-lhe, exclamando em soluços: Anjo Salvador, venho da terra e como um náufrago desvalido. Ouro e honrarias não me deram a paz ambicionada. Estou só com a minha consciência dilacerada. Que fazer, ó mensageiro da redenção, para alcançar aqueles páramos radiosos de ventura que nos aponta a tua mão resplandecente? Filho, replicou-lhe com bondade, a solidão em que te achas foi criada pelo teu egoísmo. Aquelas mansões de alegria, onde entrevês a felicidade intraduzível, são conquistadas com o que se fazem bem dos outros. Escuta-me. A terra ainda é a região dos resgates penosos. Milhões de seres lá sofrem e choram, lutam e desfalecem. Volta a esse mundo e prende-te às suas leis. Come do seu pão e sofre-lhe as iniquidades. Labora na grande oficina da abnegação e do sacrifício. Lá encontrarás ciladas tentadoras, mas estarás em temporário ouvido para que se valorize o teu esforço. Não te esqueças de amar aos teus semelhantes com esquecimento dos teus próprios interesses, e quando alcançares o absoluto desprendimento da matéria, terás o poder de criar as tuas próprias asas. Conhecerás então as belezas universais e conhecerás as flores sublimes dos paramos siderais quando se sabe plantar as sementes da renúncia no solo ingrato da terra. A alma então animada, resoluta, atirou-se ao círculo das reencarnações benfazejas. Inúmeras vezes fracassou no caminho fácil das tentações. O demônio da sexualidade, a ambição do ouro, egoísmo da posse, a inquietação da fama prenderam-na por muitos séculos de dor e de tormento. Ia somente aos palácios da morte para se banhar no pranto dos arrependimentos salvadores, retornando à luta com o firme propósito da vitória,
até que um dia escolheu um ambiente de lágrimas dolorosas para os seus combates. Sua infância foi uma longa tortura e toda a sua vida um rosário de aflições e de angústias. Viu escárnio em lábios que estremecia, feriu-se nos espinhos da ingratidão e chorou na confiança traída. Tudo, porém, suportou com serenidade espartana e com paciência evangélica. Sorriu aos trabalhos e dificuldades da sua existência, sacrificando-se penosamente. Todavia, uma hora chegou em que as privações lhe trouxeram o alvará da liberdade. Adormeceu tranquilamente nos braços misericordiosos da morte e livre da reencarnação e da miséria despertou no santuário esplendoroso da redenção onde um anjo divino lhe descerrou as portas da imensidade. Então a alma liberta, entre lágrimas de reconhecimento e de júbilo, alós ao infinito, em cujos jardins deslumbrantes foi colher a flor da sempiterna aventura. Marta. Recebida em Pedro Leopoldo a 6 de dezembro de 1934. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 2 sonetos de Hermes Fontes. Hermes Fontes. Desconforto. Não me bastou, Senhor, velar atento à misteriosa luz com que, à procura de um luminoso céu em miniatura, vivi sonhando em meu deslumbramento. Dentro do meu ideal supus que, isento de toda dor, de toda mágoa obscura alcançasse o castelo da aventura na glorificação do pensamento. Mas, ai de mim! Meu barco pequenino perdeu-se em meio à turva tempestade sem divisar a luz de qualquer porto. E as minhas esperanças de menino e os anelos de amor e mocidade naufragaram no grande desconforto. Sonho inútil. Em minha juventude estive à espera de um malogrado sonho superior, esperança divina, que eu quisera ver aureolada por um grande amor. Mas não pude esperar quanto devera nos carreiros aspérrimos da dor, sem fé, que era os meus olhos a quimera do pensamento mistificador. Meu erro foi descrer porque, deserto o coração, somente acreditei na morte, o grande abismo, o nada incerto. Oh! O maior dos enganos perpetrados. Pois no meu sonho altíssimo de rei, achei a dor dos grandes condenados. Versos recebidos em Pedro Leopoldo a 22 de maio de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Morte. Cruz e Souza. Longe do sentimento limitado da matéria em seus átomos finitos, no limite de um mundo ignorado, celebra a morte seus estranhos ritos. Hinos e vozes, lágrimas e gritos do espírito, que outrora encarcerado contempla a luz dos orbes infinitos bendizendo a amargura do passado. Ó morte, a tua espada luminosa, formada de uma luz maravilhosa e invencível em todas as pelejas. És no universo estranha divindade, ó operária divina da verdade, bendita sejas tu. Bendita sejas. Soneto recebido em Pedro Leopoldo a 21 de julho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Exortação aos Espíritas. Abílio Guerra Junqueiro. Univos sob a paz. Univos sob a crença, ó argonautas do ideal, arautos da esperança. Que se realize agora o sonho da bonança. Como os pães do Senhor que a fé se espalhe e vença. Não temais combater, que o Mestre vos conduz com o sol espiritual que envolve um mundo sede na terra verde e augusta do cruzeiro os soldados do amor, seareiros de Jesus. Versos recebidos em Belo Horizonte a 21 de julho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma palavra à Igreja. Abílio Guerra Junqueiro. A Igreja antigamente era uma luz dourada que enchia os corações de paz e de esplendor, sublime manancial, fonte viva do amor, jorrando sob o sol de mística alvorada. A palavra da fé cai como um luar de esperança divina, esplendorosa e doce, sobre as dores cruéis, mas tudo transformou-se quando Pantagruel apareceu no altar. Então, desde esse dia, as lúcidas lições do exemplo de Jesus, o meigo nazareno, sumiram-se no horror do lamaçal terreno, no multissecular mercado de orações. De Deus fez-se um cifrão imenso, extraordinário, inventou-se o ritual de milímetros Cristo estranho e novo e fez-se a exploração sacrílega do povo sobre a tragédia santa. Excelso do Calvário. Ó Igreja, esquece ao longe as indústrias da cruz, só o amor é farol no humano sorvedouro. Deixa ao mundo infeliz as camisas fortes de ouro e volta enquanto é tempo aos braços de Jesus.
Poesia recebida em Pedro Leopoldo em 14 de agosto de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Carne. Algema tenebrosa é a carne louca, onde o espírito, em lágrimas, se prende perambulando como um triste duende, bebendo o pus das fístulas da boca. Viver entre os sentidos incompletos, na existência das coisas fragmentárias, começando nas dores solitárias, da vida melancólica dos fetos. Vaso de tegumentos e de humores é o corpo, imagem viva do defunto, o miserabilíssimo transunto das condições mais tristes e inferiores. Desprezar toda a luz, radiosa e viva. Augusto dos Anjos. Para viver na carne há de ser quase da consciência divina a horrenda fase da irracionalidade primitiva. Carne. Nossa amargura original, antes sobre o planeta nunca houvesse o princípio ancestral da tua espécie, nos mistérios da vida universal. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O monstro. Anteiro de quintal. Vi um monstro pairando sobre a terra, como um corvo de garras infinitas, cobrindo multidões tristes e aflitas, visão de luto e lágrimas que a terra viu de vale em vale, serra em serra, e disse: quem és tu que abre e citas os pavores e as cóleras malditas? E o monstro respondeu: eu sou a guerra. Não há forças no mundo que me domem, sou retrato fiel do próprio homem, que destrói, luta, mata e vocifera. Venho das trevas densas da voragem, dos abismos de dor e de carnagem para mostrar ao homem que ele é fera. Soneto recebido a 10 de outubro de 1935, do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Prece de Natal. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve de amor terno e profundo, das ampliações augustas dos espaços, do teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão pobre que tem fome o trapo nu, o aflito uma esperança, que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme de alegria e bonança. Apesar dos exemplos de humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é um mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impotência. Carmen Senira. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos em teu Natal, reunidos, nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita, da tua aparição na terra aflita, unir a vossa voz a dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Recebida em Pedro Leopoldo em dezembro de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sombra. Quem só tem alma para oferecer no mundo, é um coração ermo e faminto. A incompreensão é amarga como absinto, roubando a vida, envenenando o ser. Hermes Fontes. Todo o mal do idealismo é conhecer as forças antagônicas do instinto no coração, Vesúvio nunca extinto, insaciado no amor e no prazer. Todos aqueles que me conheceram na senda da ilusão e fantasias, chorem comigo pelo que sou. Sou a sombra dos sonhos que morreram, contemplando nas ruínas mais sombrias o meu castelo que se espedaçou. Soneto recebido em Pedro Leopoldo a 24 de julho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vozes da Morte. Anteiro de quintal. No mundo para vós ainda é impreciso, que a ciência da terra não pondera, eu vi a morte, em forma de quimera, como um anjo de dor, vago e indeciso. E murmurei, ó morte, eu bem quisera que me desses no nada um paraíso. Porque, anjo na dor, se faz preciso da tua espada que nos dilacera. E ela disse, sou a própria vida errante, vida renovadora e triunfante que tudo envolve em luz resplandecente. Para que eu leve a alma à glória eleita de ser pura e sublime, alva e perfeita, é preciso lutar eternamente. Soneto recebido em Pedro Leopoldo. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossos mortos. Alfonso de Guimarães. Os que se vão nas mágoas e na poeira dos caminhos da morte soterrados,
levam consigo a imagem derradeira, a visão dos seus mortos bem-amados. Mortos que aí ficaram na canseira, nos trabalhos do mundo acorrentados, padecentes de dor e de cegueira nos maiores tormentos flagelados. Aqueles que amei nunca os esqueço, é por eles que sofro e que padeço numa longa saudade introduzida. Eu os espero na luz da eternidade, mas, ó seres que eu amo, esta saudade é o cinnamome em flor desta outra vida. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier responde a 3 delicadas perguntas. De um estudioso em assuntos financeiros. Pedro Leopoldo, 19, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enquanto aguardamos a próxima sessão dos Irmãos Xavier, enviaremos uma ou duas das demonstrações mais notáveis, que nos vão chegando às mãos, da mediunidade de Chico Xavier. Hoje ocupar-nos-emos do seguinte: o Sr. Francisco Teixeira da Costa, gerente do Banco Agrícola em Sete Lagoas, visita, de quando em quando, em Pedro Leopoldo, parentes e amigos a que aqui possui. De uma dessas vezes, o Sr. Teixeira da Costa, através das palestras, teve a atenção chamada para o caso Chico Xavier. Estudioso de assuntos econômicos e financeiros, aquele senhor, com a mesma intenção de teste que observamos em outros detalhes de nossa reportagem, mostrou o desejo de fazer ao jovem médium uma consulta relativa aos problemas que o preocupavam. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A economia dirigida é um erro. Ética. Posto em contato com Chico Xavier, o Sr. Teixeira da Costa, já à noite, deixou-lhe em mãos as 3 proposições seguintes. 1, dado o aumento da população mundial e a escassez do ouro necessário à circulação, a socialização do sistema monetário, tendo por base certa percentagem da exportação de cada país conseguiria, pela emissão naquela base, regular o fenômeno da troca. 2. Atendendo a que, na vida econômica, interessando a produção a 3 classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, emissão que será regulada pela estatística, a fim de aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, evitando-se inflação ou escassez de numerário. 3. A economia dirigida é um erro científico, que embaraça o progresso econômico dos povos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não é apenas o ouro a alma da emissão. Chico Xavier acolheu as perguntas e prometeu que nessa mesma noite, recolhendo-se a casa, consultaria a respeito aos seus amigos e protetores do astral. Dito e feito. As respostas foram conseguidas nessa noite, e, na manhã seguinte, o Sr. Teixeira da Costa as recebia em Sete Lagoas, para onde se retirara logo após haver entregue ao médium as indagações. Conseguimos do eludido banqueiro a vista do original dessa comunicação para dela tirarmos uma cópia. Eis as respostas dadas às proposições do Sr. Teixeira da Costa, acima citadas, pelo médium de Pedro Leopoldo, dublé do caixeirinho bisonho e simplório que, na sua atividade normal, não saberia certamente resolver os problemas da prosperidade nem da venda modesta de seu Zé Felizardo para a primeira proposição, dado o aumento da população mundial e a escassez de ouro, etc. A resposta foi esta. A escassez do ouro necessário à circulação é manifesta em todos os mercados internacionais, porém não apenas o ouro é a alma da emissão. A produção de cada país equivale a esse ouro, produção que significa, em seus valores intrínsecos, o lastro regulador dos fenômenos da fazenda nacional e o qual circula nas veias do comércio como elemento responsável das expressões fiduciárias, e a socialização do sistema monetário, tendo por base a percentagem da exportação dos produtos de cada país, conseguirá, pela emissão nessa base, regular todos os fenômenos da troca, desaparecendo integralmente o problema do aumento da população mundial, porquanto as condições climatológicas mantenedoras das condições de habitabilidade do planeta estão completamente alheias às cláusulas e cogitações dos economistas e sociólogos em geral. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma questão de política administrativa. A segunda proposição, atendendo-se aqui, na vida econômica, interessando a produção a 3 classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, etc.,
teve a seguinte resposta: a circulação poderá ser perfeitamente regulada, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, evitando-se inflação ou escassez de numerário, em benefício das três classes, quando a socialização dos seus interesses for concentrada em uma só finalidade, que significa o seu bem-estar. Essa questão, porém, está afeta à política administrativa, a qual, infelizmente, só agora se vem convencendo da necessidade do espírito de cooperação, desviando-se das criações endógenas e da pseudo-onisciência legislativa dos parlamentares. Quando a mentalidade geral amadurecer para a compreensão dos fenômenos econômicos, a emissão será regulada de maneira a se aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, porque o capital deixará de ser a caixa forte de emolumentos, que tem representado. O trabalho desenvolverá a sua atividade produtora sob a esclarecida influência da técnica profissional, que operará a especificação dos valores individuais, e o Estado se experimentará fortalecido com uma nova ética política, a qual, com espírito de colaboração, solucionará satisfatória e devidamente todas as questões de ordem administrativa. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A economia dirigida não é um erro. Por fim, a terceira indagação: a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? A resposta veio assim: a economia dirigida não é um erro. Todos os obstáculos à normalidade da vida econômica dos povos são oriundos da ausência de senso administrativo dos governa-s, que enveredam pelo terreno da política facciosa, prevalecendo as diretrizes pessoais de personalidades ou grupos em evidência. Frequentemente, a economia está confiada a mentalidades que não especializam os seus conhecimentos a seu respeito e cujos programas de ação constituem singularíssimos fenômenos teratológicos no campo da fazenda pública, os quais medram entre as coletividades ao bafejo de inqualificáveis protecionismos. É tempo da competência administrativa recrutar entre os abalizados técnicos do assunto os conselhos da economia nacional que funcionarão como forças reguladoras dos seus fenômenos, solucionando todos os problemas financeiros relativos à produção, repartição e consumo. Casos conselhos que devem ser constituídos por técnicos especializados na economia política, não desprezando os benefícios a que promanam do espírito cooperativista, ouvirão a voz das classes trabalhadoras e produtoras em geral, sondarão as necessidades de cada uma, veiculando as suas proposições e defendendo os seus interesses nos parlamentos legislativos, investindo a política na posse da metropia administrativa que frequentemente lhe falta. Faz-se mister que as classes se organizem, representando-se perante as administrações por intermédio dos seus expoentes mais dignos, porque o governo nunca confabulou com os indivíduos e sim com as classes, as quais devem sobrepor às arbitrariedades das facções a opinião dos interesses gerais, generalizando-se assim o regime da consulta e do inquérito. Quando a economia for dirigida por esse corpo de mentalidades proficientes e conscienciosas, que deverão permanecer alheias aos conciliábulos de individualidades que transformam às vezes os recintos parlamentares em verdadeiros palcos de teatro jurídico onde se exibem os profissionais da palavra, constatar-se-á que a economia deve ser dirigida com superioridade, equivalendo essa direção que já se encontra rudimentarmente em atividade na Europa moderna, por um índice de novo ciclo de educação política, o qual traz em si a mais profunda significação histórica. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A síntese é a alma da verdade. Ao pé das respostas acima o médium grafou esta nota: perguntei ao espírito se não desejava escrever mais com respeito ao assunto, respondendo-me o seguinte: a síntese é a alma da verdade. Prolixidade não significa lógica. Em buscando explicar as questões formuladas, o nosso objeto é apenas integrar o homem no conhecimento das suas possibilidades próprias, porquanto a chave da solução de todos os problemas que interessam ao progresso humano, o que da realização dos seus superiores idealismos reside nas mãos da humanidade mesma. Oferecermos-la daqui seria derrogarmos o valor da iniciativa pessoal e nem isso poderíamos realizar porque também estamos a caminho da verdade infinita, na estrada ascensional da evolução, interessando-nos outros sim problemas que condizem com a nossa existência espiritual. Sugerimos apenas em razão das nossas experiências passadas. O homem não aguarde, porém, dos elementos estranhos ao seu meio ambiente a decifração das suas questões, devendo apenas buscar fora do seu meio a força impulsiva dos ideais realizadores.
A lei suprema que abrange a universalidade dos seres é a do arbítrio independente. Obrigar individualidades e organizações a determinadas normas de conduta seria a escravização injustificável e podeis observar, mesmo em vosso mundo, como a liberdade caminha dia a dia para concepções mais avançadas. Para a causa geradora da vida não existe força compulsória, a ordem. Não há confusão de autoridade ou poder, existe anarquia. Todos os fenômenos, em geral, são dirigidos por atividade mística, inacessível aos vossos juízos transitórios. Fugindo dos temas temporários da política, o homem necessita convencer-se de que a única coisa real da vida é a sua alma. Tudo mais que o rodeia reveste-se de caráter de transitoriedade. O espírito encarnado atualmente é um estudante longe dos seus penates. Todavia, a escola evoluirá com ele, transformando-se no decorrer dos tempos em berço de mestres ilustres aptos a lecionar nos educandários do porvir. O homem conhecerá a Deus, conhecendo-se, porquanto pode assimilar e adaptar a vida, mas não pode criá-la. Pode, cientificamente, alcançar ápices inimagináveis, poderem, somente no papel de examinador de tudo quanto está criado, sondando efeitos e descobrindo leis que se conservavam desconhecidas. A causa dessas leis produtoras de variados fenômenos para ele se encontra sempre obscura e alheia aos seus métodos objetivos de investigação. Até hoje, somente a fé, baseada na razão, tem podido, na sua extraordinária capacidade de ressonância, corresponder-se com os planos espirituais através da sintonia de vibrações psíquicas. Porém, pouco a pouco, a ciência humana coroará sua obra com o conhecimento dessa causa, que é Deus. Joaquim Pedro de Oliveira Martins, recebida em Pedro Leopoldo em 25 de maio de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ainda a democracia, as leis são boas, mas os homens são maus. Patriotismo e coletividade. Pedro Leopoldo, 8. Especial para o Globo, por Clementino de Alencar. De acordo com o que adiantávamos ontem, iniciamos hoje a divulgação de respostas colhidas do além pelo médium, e relativas às consultas selecionadas da vasta correspondência que lhe chegará desde o início da maior divulgação do seu caso. Conforme já observamos, muitas das indagações, embora colhidas com a mesma irrespeitosa delicadeza que as demais, foram postas de parte por estarem fora não só das possibilidades do médium, ou antes, de seus protetores, como também das altas cogitações de ordem moral e espiritual da doutrina. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em torno da situação econômica do Brasil. A abertura das cartas era feita à noite, na residência do médium, e este mesmo as lia e anunciava as consultas nas mesmas contidas. Reunidas algumas perguntas admissíveis, a caixa da correspondência era posta de lado e o médium concentrava-se a seguir ponto para a consulta aos protetores e amigos do espaço. O repórter limitava-se a recolher as respostas porventura obtidas. A primeira das consultas atendidas foi a seguinte, depois de algumas referências à mensagem de Emmanuel, publicada em nossas edições de 16 de maio último, e na qual o guia diz que para o estado atual do Brasil não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, unicivista, talvez pouco simpático a esse mesmo regime, fez esta indagação: como poderá o Brasil resolver a sua situação econômica dentro da democracia liberal? Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Somente fora do facciosismo, das lutas de clã. A resposta de Emmanuel é pronta e coerente com um ponto de vista favorável à liberal democracia, já antes expendido. Revela ainda o guia, em suas considerações de agora, estar mais ou menos a par dos aspectos gerais da atual situação patrícia. Eis essa resposta de Emmanuel: a República Brasileira necessita de forças vitalícias, no terreno político-administrativo, que predominem sobre suas instituições de caráter temporário. Contrariando o facciosismo, as lutas de clã, existiam no Brasil impérios grandes poderes centralizados. É da formação de um poder como esse que a República necessita, a fim de corrigir os baldões, os defeitos, a instabilidade da política administrativa. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. As concepções avançadas da alma brasileira. O conjunto de leis brasileiras, os dispositivos constitucionais refletem a evolução moral dos habitantes das terras do Cruzeiro.
não só a nova Carta Política ultimamente promulgada, excetuando-se as incompreensíveis emendas religiosas, como a Constituição de 1891, são documentos de alto valor histórico e político, atestando as concepções avançadas da alma brasileira. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Temos, porém, a considerar no país o combate prejudicial dos partidos sob a ditadura dos mais implacáveis individualismos. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Sob o despotismo de sua vontade pessoalíssima estão os interesses da nação e das coletividades. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma aproximado necessária. Ora, nas condições atuais, não se enquadraria no país outro regime que não seja o da democracia. As experiências, porém, requerem uma salutar aproximação entre governantes e governados, e todo o individualismo deve desaparecer nos interesses gerais. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A questão é de homens, não de leis. A solução dos problemas das classes tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita, há muitos anos, as correntes políticas do país. A questão é de homens e não de leis. As leis são boas e bastavam para controlar todos os fenômenos da vida nacional. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Faltam os cérebros e os sentimentos. Faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Questão puramente administrativa. Vê-se, pois, que todos os problemas econômicos estão enfeixados nas questões de ordem administrativa. Nestes tempos de confusão em que a crise se manifesta dentro de todas as modalidades, Deus proteja o Brasil, inspirando aqueles que o governam e concedendo a todos os seus filhos paz e prosperidade. Emanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 18 de junho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Poderá a ciência substituir a religião? Acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável, responde Emanuel, aconselhando os vivos a que guardem o patrimônio de suas crenças. Pedro Leopoldo, 9, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enviamos hoje mais 3 das respostas colhidas por Chico Xavier, dos seus protetores do além, a relativas indagações enviadas por carta ao médium. A segunda indagação refere-se ao hábito da cremação de cadáveres, adotado por muitos povos do Oriente, e diz: sentem os desencarnados os efeitos da cremação de seus despojos mortais? E a terceira é esta: qual a impressão do homem no instante da morte? Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em torno de uma velha animosidade, eis como Emanuel, com aquele admirável poder de síntese que caracteriza essas mensagens, respondeu a primeira das indagações acima. Creio que, no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Julgo, contudo, que em nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. As suas antinomias serão eliminadas dentro do estudo, da análise, do raciocínio. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração pelos seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortado e satisfeito dentro da sua felicidade ocasional, não vê as caravanas sem número de infelizes, transitando sobre as areias ardentes, cheias de sede e de fome.
Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Experiência que fracassa. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconizase uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso, a humanidade estará unida a Deus pela ciência e pela fé então irmanados. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A ciência e suas contradições, atestado da falibilidade humana. Em cada século o progresso científico renova sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são sinal de que a ciência progride sempre, elas atestam igualmente a falibilidade humana e a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação podem roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser, inata no coração do homem. As ideologias novas não conseguirão eliminá-la também. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Religião e religiões. O que se faz preciso, em vossa época, é estabelecerdes a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são as organizações dos homens, falíveis, imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior que as fez surgir, são como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores, mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Acima de tudo estão a sabedoria integral e a ordem inviolável. Cabe-nos, pois, aos que depois da morte já não seguirem qualquer ação para o afastamento de dúvida, exclamar para os que creem e esperam. Ó contínuo irmãos nossos que confiais na providência, dentro da escuridão do mundo. Do portal de claridades do além-túmulo, nós vos estendemos as mãos fraternas. Nossa palavra corre sobre o mundo como um poderoso sopro de verdades. Dentro do universo 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das causas transitórias do mundo há uma sabedoria integral, uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Emmanuel. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só ao fim de certo prazo deverá ser feita cremado. A segunda das perguntas acima, a relativa à cremação de cadáveres, o guia assim respondeu. Geralmente, nas primeiras horas do post-mortem, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos, imperceptíveis ao vosso poder visual, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E, por esta razão, na maioria dos casos o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Elementos de vida que ficam por algum tempo no cadáver. Às vezes, segundo a natureza das moléstias que precedem a desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida, daí nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer um morto voltar à vida. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado, nas primeiras horas do além-túmulo, pode sentir dentro do quadro de suas impressões físicas, todas as ações a que seu corpo abandonado seja submetido. Emmanuel. Do livro Palavras do Infinito.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tal vida, tal morte. A terceira pergunta sobre a impressão do homem no momento da morte foi respondida nestes termos. A impressão da alma no momento da morte varia com os estados de consciência dos indivíduos. Para todas as criaturas, porém, manifesta-se nesses instantes a bondade divina. Os moribundos têm invariavelmente a assistência dos seus protetores, e amigos invisíveis que os auxiliam a se libertar das cadeias que os prendem à vida material. Entre os homens não existe a necessidade de alguém que auxilie os recém-nascidos a se desvencilharem do cordão umbilical. As sensações penosas do corpo são mais ou menos acordes com a moléstia manifestada. Elas porém passam e nos primeiros tempos, no plano espiritual, vai a alma colher os frutos de suas boas ou más obras na superfície do mundo. O adágio popular, tal vida, tal morte vai a receber então a sua sanção plena, Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 21 de junho de 1935. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O feminismo em face do Código Transitório dos Homens. As desigualdades sociais, a evolução dos povos e de seus códigos. Livre-arbítrio, só criminoso quem quer, mais 3 respostas de Emmanuel. A mulher não precisa masculinizar-se sim educar-se. Pedro Leopoldo, 11, especial para o Globo, por Clementino de Alencar, o feminismo, logo se vê, não podia escapar às cogitações dos consulentes de Chico Xavier. Não fosse essa uma das maiores preocupações do próprio século. As indagações que surgem, a respeito, do seio da correspondência, são várias. Há uma, porém, que constitui, daquelas, uma síntese. Qual a opinião dos espíritos sobre o feminismo? Simples, direta, sem malícia nem animosidade. E assim também a resposta dada pelo guia e protetor do médium. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Contra a masculinização espetaculosa. Na resposta, não está explícito propriamente um pronunciamento geral dos espíritos como pede a pergunta. Como porém o guia não faz restrição alguma às suas palavras, parece-nos que podemos aceitá-las como um ponto de vista coletivo. E este, como se verá, não é de todo favorável ao sentido tomado pelas chamadas conquistas feministas no panorama contemporâneo. Eis como pensam os espíritos sobre essa questão, segundo a resposta assinada por Emmanuel. A mulher deve colaborar com o homem, de forma admissível ao seu sexo, nas variadas esferas de sua atividade. Mas não compreendamos como legítimo esse movimento de masculinização, espetaculosa, preconizada por inúmeros orientadores do mau feminismo, os quais iludem a mulher quanto às suas obrigações no seio da coletividade. O homem e a mulher, dependendo um do outro, são elementos que se completam para a consecução da obra divina. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não precisa masculinizar-se e sim educar-se. A mulher não precisa masculinizar-se. Precisa educar-se dentro da sua feminilidade. O problema do feminismo não é o da exclusão da dependência da mulher, deve ser o da compreensão dos seus grandes deveres. Dentro da natureza, as linhas determinadas pelos desígnios insondáveis de Deus não se mudam sob a influência do limitado arbítrio humano, e a mulher não pode transformar o complexo estrutural do seu organismo. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os deveres mais sagrados. Humberto de Campos. Homem e mulher, cada um deles tem obrigações nobilíssimas a cumprir nas posições diferentes em que foram colocados dentro do planeta. Aliás, na humanidade, a mulher, por sua profunda capacidade receptora, guarda os deveres mais sagrados diante das leis divinas. Todas as questões feministas se reduzem a um problema de educação mais do que necessária. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um problema que foge aos códigos transitórios dos homens. Neste século, as experimentações tocam ao auge. A mulher não podia escapar a essa onda de transições. Todavia, faz-se preciso conter o delírio, alucinação de mentalidades apaixonadas, nos excessos de idealismo, e que se voltam para o campo da publicidade, falhas no conhecimento imprescindível das realidades da vida, sem saber o que desejam e sem nada a trazer de melhor aos que se formam para as lutas da existência, intoxicando o espírito da juventude. As ideias são forças que,
como a eletricidade, arruinam o que encontram na sua passagem, quando não são devidamente controladas. Toda força necessita de educação para se expandir com benefícios. O problema da mulher, antes de ser estudado dentro dos códigos transitórios dos homens, precisa ser resolvido à luz do Evangelho. Emmanuel. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A evolução dos povos significa a evolução dos seus códigos. O que dissemos em relação ao feminismo, poderíamos repetir quanto às questões sociais e em geral, as indagações são muitas a respeito. Uma dessas é a seguinte: que pensam os espíritos das desigualdades sociais? A indagação é das que convidam aos debates longos e às demoradas dissertações. Emmanuel, porém, vale-se aí mais uma vez do seu admirável poder de síntese para responder. O problema das desigualdades sociais afronta os pensadores desde a aurora dos tempos. É preciso, contudo, considerar-se que se a pobreza luta com infortúnios e adversidades, a riqueza e a autoridade implicam deveres muito sagrados diante das leis humanas e divinas dos quais decorrem responsabilidades temíveis para quantos não os saibam cumprir. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. As classes existirão sempre, o dever de solidariedade. Em tese, as classes existiram e existirão sempre. O que, porém, deve preocupar os sociólogos modernos é estabelecer a solidariedade entre elas, a conciliação de seus interesses, a multiplicação urgente das leis de assistência social, únicas alavancas mantenedoras da ordem. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Medida imposta pela evolução geral. A evolução dos povos significa a evolução de seus códigos. Cremos, portanto, que em futuro próximos fenômenos sociais serão controlados com mais critério na esfera político-administrativa como medida necessária imposta pela evolução geral. Emmanuel. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livre-arbítrio e a fatalidade. Está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? A essa pergunta sim respondeu Emmanuel. O homem está subordinado ao seu livre-arbítrio, mas sua existência está também submetida a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa de seus serviços e provações na Terra, e delineado pela individualidade em harmonia com as opiniões dos seus guias espirituais antes da reencarnação. As condições sociais, as moléstias, os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores, são circunstância da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Pode nascer num ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho e triunfando das deficiências encontradas. Pode suportar as enfermidades com serenidade de ânimo e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O elemento dominante. Na esfera individual o livre-arbítrio após o único elemento dominante. A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. O que se faz necessário é intensificar cada um sua educação pessoal. Um dos grandes erros do homem é não se conformar com sua situação de simples hóspede de um mundo que não lhe pertence. Reconhece-se, o quanto é passageira sua permanência na Terra, evitaria a influência nefasta do egoísmo e não agrilhoaria o seu coração ao cárcere de desejos inconcebíveis, causas naturais de muitos de seus maiores sofrimentos. Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 21 de junho de 1935. Mais verdade do que dinheiro, mais luz do que pão. Do livro Palavras do Infinito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A crise espiritual, fonte dos males atuais. Alfonso de Guimarães. Pedro Leopoldo, 14, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Muitas são as consultas que em nada vão além de preocupações puramente terrenas. E isso já nos serviu a observar como os espíritos, no caso, falando pela palavra de Emmanuel, procuram sempre fugir àquele exclusivismo material, conseguindo, não raro, estabelecer uma relação entre os problemas humanos que estejam inteiramente à margem de sua vida espiritual e as cogitações que pairam e os remédios que possam vir dos altos planos onde, segundo a doutrina, vivem os amigos do espaço. Tal constatação parece-nos bastante significativa para os que convictamente lutam entre as contingências da Terra, pois vem, de certa forma,
Enobrecer um pouco certos detalhes mais tipicamente terrenos da existência, os quais tanto desdém merecem de certos credos, apesar do muito de dores que deles, detalhes, às vezes resultam para os homens. E isto sempre conforta um pouco aos campeadores convictos de vida